Sabe aquela dor de cabeça que pulsa, que parece que vai explodir e simplesmente te paralisa? É uma sensação horrível que, infelizmente, muita gente conhece bem. Mas e se eu te disser que na maioria das vezes isso é muito, mas muito mais do que só uma dor de cabeça forte? Pois é, essa é a grande questão, porque a forma como a gente encara essa dor muda absolutamente tudo na hora de lidar com ela. Será que, no fundo, estamos subestimando um problema bem maior? E o problema é gigante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a enxaqueca atinge, no mínimo, 1 em cada 7 pessoas no mundo. Para pensar um pouquinho nesse número. É uma condição absurdamente comum que impacta a vida de milhões e milhões de pessoas todos os dias. Então vamos começar quebrando o primeiro grande mito. Aquela ideia de que enxaqueca é só uma dor de cabeça no nível máximo. A realidade, segundo a medicina, é bem diferente. Enxaqueca não é um sintoma, é uma doença. A definição oficial é bem clara, olha só. É uma doença neurológica que tem base genética e é crônica. O ponto-chave aqui é o seguinte: não é algo que simplesmente acontece com a pessoa. É uma condição do próprio cérebro causada por uma bagunça ali nos neurotransmissores. É como se o cérebro fosse mais sensível do que o normal, sabe? E essa doença dá as caras de várias formas. A dor de cabeça é, claro, o sintoma mais famoso, mas está longe de ser o único. Muita gente sente náuseas, uma sensibilidade absurda à luz, a sons, a cheiros. Tem também os distúrbios visuais, a famosa aura, que é quando a pessoa vê uns pontos brilhantes ou linhas em zigue-zague. Formigamento e tontura também podem aparecer, o que só mostra como a enxaqueca mexe com o cérebro todo. Agora, vamos para o segundo mito, um clássico, a ideia de que a culpa é só do estresse. Bom, é óbvio que o estresse não ajuda em nada, mas confundir ele com a causa da doença é um erro enorme. A gente precisa separar o que é a causa e o que são os gatilhos que disparam uma crise. E essa diferença é crucial. Pensa assim, a causa é interna. É uma predisposição genética, uma característica do cérebro da pessoa. Já os gatilhos, esses são externos. São coisas do ambiente ou do nosso dia a dia que basicamente apertam o botão de start da crise num cérebro que já tem essa condição. Tá, mas que gatilhos são esses? A lista é bem grande e muda de pessoa para pessoa. Ficar muito tempo sem comer, por exemplo, é um clássico. Dormir mal, seja para mais ou para menos, alterações hormonais e sim, o estresse está na lista também. O que acontece é que esses fatores tiram o corpo do equilíbrio e um cérebro com enxaqueca, que já é hipersensível, reage na hora a essas variações. E isso tudo nos leva ao terceiro mito, que, sinceramente, talvez seja o mais perigoso. Aquela mentalidade de sentir dor, toma um analgésico e pronto. Essa abordagem, além de não resolver nada a longo prazo, pode ser bem arriscada. E aqui o recado dos médicos é muito sério. Analgésicos aliviam a dor daquele momento, mas eles não tratam a doença. E o pior, usar demais pode ter o efeito contrário. Pode fazer a enxaqueca virar crônica, com crises cada vez mais fortes e mais frequentes. O tiro sai pela culatra. Então, qual é o jeito certo de lidar com isso? Primeiro de tudo, procurar um especialista, um neurologista. O diagnóstico é clínico, ou seja, baseado no que a pessoa sente e no histórico dela. A partir daí, o médico pode indicar um tratamento profilático. O que é isso? É um tratamento preventivo, que busca evitar que as crises aconteçam, tratando a doença na raiz, e não só apagando o incêndio. E isso não é achismo, viu? Existem diretrizes, protocolos criados por entidades médicas sérias para orientar o diagnóstico e o tratamento. Isso só mostra o tamanho da seriedade do assunto. Definitivamente não é só uma dor de cabeça. Para a gente terminar, vamos falar de algo que quase ninguém enxerga, o impacto invisível da enxaqueca. Justamente por ser uma doença mal compreendida, muitas vezes tratada como frescura, o peso que ela tem na vida das pessoas e na sociedade é gigantesco. Se prepara para esse dado da Sociedade Brasileira de Cefaleia porque ele é avassalador. A enxaqueca não afeta só a vida de quem sente a dor. O impacto econômico e social é brutal. É a principal causa de falta no trabalho no mundo inteiro em pessoas com menos de 50 anos, ou seja, no auge da vida produtiva. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Entender que a enxaqueca é uma doença neurológica séria muda tudo. Muda como a pessoa busca ajuda, como os médicos tratam, como a sociedade olha para quem sofre com isso. A questão que fica no ar é: se não é só uma dor de cabeça, por que a gente continua tratando como se fosse?